quem nunca esteve, quem nunca passou, chegou na fase da vida em que ela se desfaz, em que ela se transforma completamente e você se vê onde é que eu tô agora. Você ainda tá naquela parte do processo de que tá na negação. Você ainda não aceitou, você ainda não entendeu o que você tá passando, você não tá conseguindo compreender seus sentimentos como você compreendia, né? Porque quando a gente tem uma rotina de a gente olhar pra gente, de a gente silenciar nossa mente, de orações, a gente tem uma certa serenidade. Mas sabe quando é que você mostra, inclusive para você mesmo, que aquilo ali foi definitivo? Quando a vida te coloca em situações de provação. Aí que vem a hora da verdade. É aí que você vai ter que ter a força e a coragem de se encarar para resolver aquilo, porque a vida está te mostrando que ainda tem algo dentro de você que não foi curado, não foi corrigido e que precisa ser, porque está te trazendo essa situação aí que você está enfrentando nesse momento. É muito difícil a gente olhar e reconhecer que realmente a gente faz parte, a gente tem a responsabilidade sobre onde a gente está hoje, porque de forma consciente ou inconsciente, direta ou indiretamente, nos colocamos. Tem coisas que a gente passa que a gente jamais imaginaria que aquela seria a consequência. Porque a gente vai fazendo as coisas por fazer e não pensa muito no amanhã. Mas as consequências elas vêm e raramente a vida acontece do jeito que a gente planeja. E isso é uma das coisas mais intrigantes, porque a gente se sente poderoso com o fato de planejar, porque a gente pode sentir que existe uma ilusão de controle, mas no fundo não há. O que a gente pode controlar é só as nossas decisões. Nunca colocar suas decisões na mão de outra pessoa, porque o que você sente é o que importa. O que você pensa sobre aquilo, o que aquilo pode te causar é o que importa. Às vezes a pessoa tem uma perspectiva de mundo diferente da sua, e às vezes aquela decisão para ela tá tranquilo, mas para você pode não estar e vice-versa. Então, a gente tem essa certa sensação de controle, essa ilusão de controle, quando a gente acha que pode controlar o amanhã. A gente não pode, a gente pode controlar o agora. A gente pode controlar o que a gente vai fazer agora, como a gente vai agir agora, para amanhã a gente ter os resultados disso, porque isso de hoje é resultado de algo. Isso aí é inegável. A vida, ela é uma constante. Ela não dá pausa, ela é uma constante. Então, tudo que está acontecendo hoje é fruto de algo. Assim como, por exemplo, a gente pode citar aqui a nossa árvore genealógica. Quantas pessoas tiveram que se apaixonar, casar, terem relações para que a gente estivesse aqui? O tão famoso descendentes, né? Foram necessárias muitas pessoas para chegar até você. E depois de você, caso aconteça, virão outras. E se não fosse por você, outras não existiriam. Ou você não existiria por causa de alguém. Então, é uma constante, tá tudo interligado, tudo é uma coisa só. A gente também tem que parar de achar que a gente está separado do mundo. A gente é uma onda, uma gota no oceano, mas isso também nos torna um oceano. Uma gota, ela não está separada do oceano, ela faz parte dele, então ela é o oceano. A onda, ela é o oceano, ela faz parte do oceano. Então tá tudo em uma única chave, assim, tudo interligado. Não tem como a gente achar que a gente está aqui voando soltos ao além, não. Tudo veio da mesma fonte, tudo é alimentado por essa mesma fonte também. O que a gente alimenta no nosso coração, não tem para onde correr. Isso vai se manifestar. A vida é um espelho. Às vezes a gente acaba se vendo em situações que a gente não imagina e a gente esquece de quem a gente era ou de quem a gente é. A gente se afasta daquela divindade que existe dentro da gente, porque eu me considero morada de Deus, eu sou morada de Deus, eu sou o templo, eu sou
um canal de manifestação divina. Deus me usa para se manifestar e Ele se manifesta diante dos meus olhos, porque para que eu os veja, para que eu as veja, as manifestações de Deus, só através desses olhos aqui. Esses olhos são muito limitados porque eles só enxergam a matéria. Eles só enxergam o que está à frente dele. Só que eu não posso limitar a existência, toda a existência, a isso. Então, às vezes você pode achar que está no fundo do poço, mas você só está passando por uma provação. E por mais difícil que seja, doloroso, o processo é longo. Você tem que olhar para isso dessa forma, você tem que ter coragem de encarar, de assumir a sua parcela de culpa, de assumir que você tem o controle do seu agora, das suas atitudes agora, o que você pode fazer para melhorar aquilo que te prejudicou ou não fazer. O que você percebeu que você fez e que te colocou numa laranjada? Não repetir. O que foi feito, o estrago foi feito, agora passar por esse problema, resolver esse problema e se levantar novamente, porque outras coisas virão. E a gente vai ter que manter essa força, e sem se deixar ser jogada no chão e ficar, você cair no chão, beleza, levanta. Não se permita permanecer caída. Você tem o poder de se fazer voar. E a fé, você se apegar com você, com o seu espiritual, cuidar da sua mente, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, porque isso reflete no nosso corpo físico. Isso vai te dar as ferramentas necessárias para passar por esse deserto, por esse momento de situação, de obstáculo que está te angustiando. Deus, né? A vida, a nossa fé, não nos inibe, não nos isenta de passar por situações difíceis. Não nos isenta de passar pelo deserto. Isso todo mundo vai passar. A gente vai passar. Só que quando você tem uma fé, quando você tem Deus no seu coração, quando você tem você, antes de tudo, você tem as ferramentas para passar por esse deserto. Você consegue passar. Por mais difícil que seja, você passa. E a vida tem várias fases de deserto, tem fases de colheita, tem fases de plantação, tem fases de germinação, de crescimento, né, de portas se abrindo. É uma eterna plantar, nascer, colher e morrer. Que até as plantas têm o seu processo. Eu tenho duas, uma rosa e uma branca, a rosa do deserto. E quando chega no inverno, ela parece que tá morrendo. Ela perde todas as folhas, todas, você parece que tá morrendo. Mas quando ela começa a tomar o sol, que vem depois, ela cresce tão rápido que você nem percebe. Em uma semana, a planta tá totalmente folheada assim, cheia de flores. É impressionante, é uma coisa que eu gosto muito de observar aqui na minha casa. Essa transição dela, porque eu já me assustei algumas vezes de achar que ela tava morrendo. Mas graças a Deus não era isso. Bom, pro vídeo não ficar muito longo, que eu tô tendo mais um retorno, né? E eu lutei para ter a coragem de estar aqui agora falando novamente, porque eu me afastei bastante, mas eu acredito no que a vida tem para me oferecer, né? E eu tô nessa fase também de recuperação. E aí, mais um retorno, né? Então, para não ficar muito longo, sem mais delongas, é o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Pedi que Deus entrasse no meu coração e falasse através da minha boca, porque eu não sabia do que eu ia falar aqui. Eu só sabia que eu ia ligar a câmera e ia desabafar, ia tentar fazer algo que pudesse orientar alguém, pudesse ajudar alguém que também tá passando por alguma situação. Então, cá estou eu fazendo isso, essa tentativa. E em um outro cenário, muita coisa mudou por aqui, muita mesmo. Mas muitas coisas ainda vão mudar. E é isso, gente. Primeiramente, não esqueça jamais que você é o sol do seu universo. Você é o centro da sua vida.
Você tem que fazer por você primeiro, antes de qualquer coisa. A sua relação com você, com Deus, é o seu corpo, a sua alma, antes de tudo. E você vai ver como vai mudar fora. Isso é inegável. Você não está sozinho. A partir do momento que você olha para si com carinho, você já não está mais sozinho. E as pessoas que não estão mais do seu lado hoje é porque elas não deveriam estar, porque quem deveria vai ficar. E isso não deveria ser um motivo de preocupação também. Então, sem mais delongas, é isso que eu tenho para dizer hoje. E com certeza eu vou voltar aqui novamente, porque eu me sinto muito bem sabendo que alguém pode se sentir melhor só de me ouvir. E é um dos meus principais objetivos aqui em tudo do meu canal. E no mais é isso, gente. Até a próxima e fiquem com Deus. Foi um prazer falar com vocês.